Pierre, you are the father. A revelação de que a Bluey vai ter um filhote repercutiu pelo mundo todo. Mas será que o Jean-Luc pode ser o pai desse protagonista da nova geração do desenho mais famoso do mundo? Afinal de contas, o filhotinho tem vários detalhes roxos em sua pelagem, que é exatamente a cor do Jean. Existem alguns outros pequenos detalhes que podem apontar para essa reviravolta histórica, indicando que esse bebê não é do Mackenzie, e sim do outro crush da Bluey. E vem comigo conferir tudo sobre isso. Pega sua pipoca e se ajeita na cadeira. Tá começando mais um Teen Videos. Para entender melhor essa teoria de que o Jean-Luc pode ser o pai do filhote da Bluey, tivemos que investigar mais a fundo a vida futura da protagonista. A gente sabe que a nossa querida Bluey não se tornou cantora quando cresceu, afinal esse é um dom que ela não tem, como vemos no episódio Modo de Dança, ou ainda em Mini Bluey. Então a gente sabe que devido à falta de dons naturais, ela continuou seus estudos e acabou se formando e conseguindo seu diploma, como vemos na imagem digital que está ao lado da porta da casa dos Healers. E além de brincar bastante, uma das coisas que ela mais gosta de fazer é ler bastante, já que o número de livros que ela tem em casa é simplesmente absurdo, como fica claro quando a Tilly está procurando os livros para devolver à biblioteca. Where is it? More. I like to ask a lot of questions. Mom, what are you doing? Baseado nisso, podemos dizer com tranquilidade que quando crescer ela vai possuir uma forte tendência a ler cada vez mais e quem sabe até mesmo começar a estudar literatura, já que o seu perfil é de alguém que gosta bastante de ler. E teria tudo a ver com uma pesquisadora ou professora, que daria aulas até mesmo na faculdade de Brisbane. E isso pode ser tão verdade que, inclusive, quando a Blue e o Jean se encontram novamente, a protagonista está exatamente lendo um livro, que na verdade é da Muffin, e ela está embaixo da árvore que os dois amigos plantaram anos antes. E como alguém tão interessado em livros, depois de conseguir o seu diploma em literatura, vai rolar o intercâmbio da Bluey. Quando esse casalzinho se encontra, a gente pode notar que ambos ficam muito empolgados. Hello, Bluey. E é nítido, gente, principalmente por causa dos sorrisos e também por suas caudas balançando, que são os indicativos mais sinceros de empolgação nos cachorros. Depois desse encontro, a gente pode imaginar que o Jean possa ter entregado para a cachorrinha, que agora é adolescente, algum tipo de literatura francesa muito famosa, como por exemplo O Pequeno Príncipe, ou ainda Os Três Mosqueteiros, que são dois livros mundialmente famosos. Como Jean-Luc estaria de férias mais uma vez com a sua família, eventualmente ele teria ido embora de novo, mas não sem ter passado um bom tempo com ela, assim como fez na primeira vez. Só que a gente tem que lembrar que agora eles são adolescentes de 12 a 13 anos, e não mais crianças de 6. Então eles iriam se conhecer bem melhor e conversar muito mais do que construir casinhas de gravetos e folhas. A adolescência, gente, é uma fase incrível da vida. Então se você já passou por ela ou se ainda vai passar, comenta aqui embaixo #Teen. Mas continuando, eles iriam se aproximar cada vez mais e iriam perceber que gostam muito um do outro, até o dia em que eles se despedem mais uma vez. Só que agora a Blue entende tudo o que o Jean-Luc fala, já que ele aprendeu o idioma dela para quando a encontrasse de novo eles pudessem se comunicar perfeitamente. Depois disso, Blue então leria esses presentes e livros que o labrador roxo teria dado a ela, e ela ficaria tão fascinada que leria vários outros também em língua francesa. Ao mesmo tempo, ela manteria contato com o Jean por celular. Quando se formasse, a cachorrinha então faria a sua primeira viagem para o Canadá,
onde o Jean mora, para poder estudar literatura francesa e ao mesmo tempo rever o seu crush, indo pela primeira vez ao seu encontro. E a partir daí eles teriam começado a namorar. E mesmo depois de voltar para a Austrália, eles continuariam sua relação à distância. E mais cedo ou mais tarde, o Labrador Roxo iria morar em Brisbane e os dois então noivariam e se casariam, dando origem à família dos dois, com vários filhotinhos nascidos dessa união. Um deles seria exatamente o cachorrinho que aparece no final do episódio surpresa. E se você olhar bem, vai perceber que ele tem algumas características bem chamativas. Noah, that's weird. Se tem uma coisa em que o desenho da Bluey é de fato muito bom, é em distribuir a herança genética dos cachorros da série, deixando claro como cada um deles pode ter herdado uma determinada coloração de pelos de acordo com quem são seus pais. Como a gente pode ver com a Tilly e a Brandy, que são misturas dos seus pais, assim como as próprias irmãs Healers, sendo uma combinação quase perfeita de cores e formatos. E a primeira coisa que a gente tem que notar no filhotinho da Bluey é que a sua aparência lembra bastante a do Bandit, seu avô. Quando ainda era criança, a gente pode perceber que ambos os personagens têm uma volumosa quantidade de pelos nas bochechas. Além disso, eles têm o interior das suas orelhas laranjas. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o pequeno cachorrinho da nova geração apresenta características ao lado da sua avó, tendo duas manchas na sua cabeça, uma de cada lado, mesmo que sejam de cores diferentes, mas demonstrando que, assim como Brandy, as manchas ao longo do seu corpo são distribuídas nas laterais. E quando a gente olha para as do pequeno filhote, a gente pode notar que praticamente todas elas são roxas, que é exatamente a cor da pelagem de ninguém menos que o próprio Jean-Luc, tirando, é claro, a mancha do lado direito da sua cabeça, que é azul escura, igual a do vovô Bandit. Em outras palavras, a gente pode dizer que o filhote da Bluey seria uma mistura perfeita da família Healer com a família do Jean. Só que muito além dos aspectos físicos, a gente pode falar que o filhote da Bluey também parece ter uma personalidade muito parecida tanto com a sua mãe como com a do seu pai. Isso porque a gente percebe que ele tem um instinto de caça avançado, já que ele tá prontinho para começar a caçar o seu próprio avô a qualquer momento. E se a gente voltar no tempo, vamos nos lembrar que o Jean fez a mesma coisa ao lado da Bluey no episódio Acampamento, onde o Bandit era o porco selvagem que eles precisavam capturar. Ou seja, em todo caso, parece que caçar o bom e velho vovô tá no DNA da família. Então, se você tem um DNA focado em gostar de desenhos e filmes de animação, a melhor opção é se inscrever no nosso canal e não perder os nossos próximos vídeos. Outro detalhe que a gente pode notar nessa cena é que a campainha da casa dos Healers mudou de lugar, e a gente pode ver que ela fica bem acima da cabeça do filhote da Bluey que tá escondido, mas mesmo assim a gente pode ver que ela é muito alta para que o pequeno cachorrinho a alcançasse sozinho. O que significa que ele pode muito bem ter tido a ajuda de algum adulto. E com certeza esse indivíduo pode ter sido a versão adulta do Jean-Luc, que ficou só observando para ver se o seu filhote teria as mesmas habilidades para capturar o porco selvagem, assim como ele teve no passado. Esse seria mais um indício de que o pai do pequeno cachorrinho poderia muito bem ser o Labrador Roxo do Canadá. A Inglaterra, que faz parte da Grã-Bretanha, tem um papel de destaque na história de Bluey, já que foi lá que Bandit e Tilly começaram a namorar, depois de terem se conhecido na infância. E ao longo do episódio surpresa, a gente pode ver que o Bandit tenta a todo custo assistir uma corrida onde vemos competidores de várias nações. E pela grande quantidade de bandeiras da Grã-Bretanha espalhadas pela pista, a gente percebe que está acontecendo na Inglaterra. E provavelmente a pessoa mais conhecida de lá por muitos anos foi a rainha. O que pouca gente sabe é que os soberanos desse país também são os monarcas de mais outros ao redor do planeta, incluindo a Austrália e o Canadá.
que são exatamente os lugares onde vivem a Blue e o Jean-Luc, o que seriam dicas bem subliminares da relação dos dois. Além disso, a gente pode notar que um dos cachorros que está competindo nisso possui um capacete com 3 cores bem características: azul, branco e vermelho. E elas representam a bandeira da França, país originário do idioma que o Jean-Luc também fala. Outro ponto bem interessante que acontece no mesmo episódio é que a gente vê que quando acaba a brincadeira, notamos a casa dos Hillers por fora, e alguns anos se passam em poucos segundos, e a gente percebe uma coisa muito interessante. Gente, o tempo passa e a gente vê que prédios surgiram e drones de entrega sobrevoam os céus de Brisbane. Mas outra coisa bem legal também rola. A gente vê a árvore do quintal dos Hillers crescer ainda mais e se tornar ainda mais frondosa. E a única vez em todo o desenho que vemos isso acontecendo é exatamente no episódio Acampamento, e o seu crescimento significou exatamente o amadurecimento da Blue e do Jean-Luc. Então essa poderia muito bem ser mais uma pequena dica deixada pela criação do desenho. Ou seja, a gente pode notar uma série de pequenos detalhes que nos induzem a lembrar de características que têm tudo a ver com o antigo amigo e quem sabe atual marido da Bluey. E sinceramente, eu não acredito em coincidências nessa série não. E você? Essas são evidências bem interessantes de que existe uma chance do Jean-Luc e da Bluey formarem um casal bonito e muito feliz, com um filhote que vai adorar caçar o próprio avô. Claro que só o futuro vai dizer se de fato essa é a realidade. E enquanto a gente espera, separamos 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!